Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 902, Perfeição Moral. Vamos lá? Questão 902. Será repreensível cobiçar a riqueza quando se é levado pelo desejo de fazer o bem? Não resta dúvida de que tal sentimento é louvável, quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhuma intenção pessoal dissimulada? Na maioria das vezes, a primeira pessoa a quem desejamos fazer o bem não será a nós mesmos? A riqueza ela nos leva à sensação de privilégio, né? Desejar a riqueza sempre é uma motivação para que nós nos desenvolvamos, para que busquemos aprimorar os nossos conhecimentos e aplicar a nossa inteligência, usufruir das oportunidades que a vida nos oferece. Mas quantas vezes a gente ouve a pessoa dizer assim: eu quero ganhar na loteria, porque se eu ganhar na loteria, vou ajudar toda a minha família. Não é? Só que começa por ele, né? Depois que ganha, a gente percebe que nem todos estão na lista daqueles que serão ajudados e a pessoa começa a realizar os próprios desejos. A prova da riqueza é uma prova muito difícil. Nós precisamos ter muito cuidado com os nossos desejos, porque Deus nos empresta valores e oportunidades, mas temos responsabilidades diante dela. Então, aplicar a riqueza em benefício de muitos é a missão daqueles a quem Deus a confiou. Vamos lá? 903. Incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios? Se for para os criticar e divulgar, incorrerá em grande culpa, porque será faltar com a caridade. Mas se eu fizer para daí tirar algum proveito para evitá-los, tal estudo poderá ter alguma utilidade. Não se deve esquecer, porém, de que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se não poderão dizer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos semelhantes. Esse é o meio de vos tornardes superiores a eles. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede brandos. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em suma, procedei de forma a que não vos possam ser aplicadas essas palavras de Jesus. Vedes o arqueiro no olho do vizinho, e não enxergais uma trave no vosso. Esse conceito é muito importante. Para que nós possamos criticar alguém, é preciso que tenhamos conhecimento de causa. E na maioria das vezes, nós vemos os defeitos no nosso semelhante, que são espelhos dos nossos próprios defeitos. Então, o que os espíritos estão nos dizendo aqui, que é preciso ter cuidado. Se nós observamos que uma pessoa está caminhando por um caminho que vai levá-la à dor, observar, orientar e procurar ajudar é uma forma adequada de fazer a caridade, porque estamos fazendo isso com a intenção única de auxiliá-lo a ser uma pessoa melhor. Se fazemos isso com a intenção da autopromoção, olha como eu sou bom, e comparando com outras pessoas, apontando os erros das outras de uma forma crítica, sem que isso traga proveito para ninguém, então estamos só exercitando o nosso orgulho. É a frase que Jesus disse: vedes um cisco no olho do seu vizinho e não vedes uma trave no vosso olho. Então, precisamos ter honestidade para conosco e avaliar as nossas imperfeições, buscando melhorar. E se no nosso caminho aparecem pessoas que estão incorrendo em erro e nós temos a oportunidade de auxiliá-las a encontrar um caminho melhor, sem ostentação, sem críticas, sem
humilhações, então é louvável esse trabalho também, porque estaremos fazendo a caridade para com ele. 904. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Depende do sentimento que o inspire. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, trata-se de um prazer pessoal que proporciona a si mesmo, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Bom, essa questão fala muito da nossa imprensa atual, né? As mídias sociais, os jornais, eles têm como manchete sempre notícias ruins, né? Dificilmente nós vemos num jornal uma notícia em que alguém fez algo louvável, fez a caridade, ou quando acontece, como uma vez que uma pessoa encontrou no aeroporto uma mala com dólares e devolveu ao proprietário, e isso foi notícia também. Por quê? É uma exceção. Considerava-se que qualquer um teria ficado com os dólares, mas aquele homem devolveu. Quando o correto seria que cada um de nós estivesse sempre com os seus próprios bens, não desejando nada do outro, como diz lá nos 10 mandamentos, né? Não cobiçai. Então nós percebemos que hoje é sensacionalismo, são notícias que nos deixam até deprimidos às vezes por tamanha imagens fortes, né, da degradação da sociedade. Mas a maioria das pessoas vivem bem. A maioria das pessoas respeitam a lei, trabalham, sustentam seus filhos, buscam na religião o conhecimento da caridade, do Evangelho do Cristo, mas isso não é notícia. Então, se a pessoa tem como intenção mostrar à sociedade caminhos melhores, né, buscando auxiliar e ensinar, é louvável. Mas, se for apenas para aumentar a audiência, para tornar sensacionalista aquela apresentação, então, as intenções desses meios de comunicação é que devem ser levadas em consideração. Eles querem só audiência, eles querem vender mais produtos através dos anúncios e não auxiliar a sociedade. Muitas vezes, e nós vivemos isso no Brasil, uma divisão política em que metade do país acredita numa linha de pensamentos e a outra metade acredita numa outra linha, e a imprensa algumas defendem um lado e outras defendem outro lado, mas sempre de uma forma felina, usando da crítica para menosprezar o adversário. E isso é muito negativo, porque nenhum dos lados é perfeito. Ambos podem dar coisas boas ao povo, ambos podem trazer dificuldades ao povo. Então, a missão da imprensa e daqueles que divulgam as notícias seria mostrar caminhos melhores, criar soluções para os problemas, né? Dar sugestões e não ficar só criticando para aumentar a audiência. 904. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Perdão, acho que foi essa que eu acabei de ler. 904A. Nesse caso, como julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso nem sempre é útil. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que só a ele interessa. Aliás, se o escritor quiser provar a sua sinceridade, cabe-lhe apoiar o que disser no seu próprio exemplo. Então, é aquilo, né? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Outra frase do Cristo, né? É pelo fruto que se conhece a árvore. Então, nós temos pessoas que divulgam ideias, e conceitos e valores, principalmente no meio religioso,
mas o seu comportamento moral não é condizente com aquilo que ele ensina. Então, a intenção na divulgação é uma, a prática é outra. Nós temos que ter muito cuidado com as orientações recebidas, principalmente no campo religioso, porque ainda vivemos um momento da sociedade em que, por ser um mundo de provas e expiações, passamos por provas, por dores, por aflições. E algumas instituições religiosas vêm com a solução pronta. Tenha fé, Jesus resolve o seu problema. Entregue seu problema a Jesus que ele vai resolver. É claro que ter fé, acreditar na misericórdia, na justiça de Deus, nos fortalece para que nós vençamos mesmo os obstáculos da vida e aprendamos através deles. E isso é um caminho, é uma evolução. Mas com qual intenção a instituição está divulgando essas informações? O que ela está esperando em troca? Não é? Então, nós vemos muito isso, não é? Dentro das religiões, e todas elas têm um propósito, porque pessoas necessitam, nesse momento da evolução, da imposição pelo medo, dessa vontade de realizar, apesar da troca que é oferecida, né, na expectativa de um milagre, ainda cada um tem um grau evolutivo, mas a intenção desses dirigentes é que vai determinar o quanto eles vão evoluir ou não nessa grande oportunidade de divulgar o Evangelho do Cristo. Então temos que ter muito cuidado com estas situações, porque a boa religião aproxima o homem de Deus. E para nos aproximarmos de Deus é preciso que pratiquemos o Evangelho do Cristo. É dessa forma que nós nos aproximamos, pela reforma íntima, pela vontade de sermos pessoas melhores, identificando e lutando contra as nossas próprias imperfeições. Quando a religião tem esse processo, nos auxilia nesse caminho, ela é louvável. 905. Alguns autores publicam belíssimas obras de grande moral, que auxiliam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram nenhum proveito. Se lhes dá levado em conta como espírito o bem que suas obras hajam produzido? A moral sem as ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fizeis dar frutos que vos alimentem? Esses homens são mais culpados porque dispunham de inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os seus frutos. Então é aquela situação. Eu consigo, através das palavras, orientar as pessoas para que elas sejam melhores e elas evoluem através disso, principalmente no campo religioso. Então, prego a caridade, prego o amor ao próximo, oriento as pessoas para que transformem os seus conceitos, aprendendo a perdoar, a ter mais equilíbrio, a ser brandos, pacíficos. E tudo isso ajuda milhares de pessoas, ou muitas pessoas, a encontrar esse caminho que vai lhes trazer paz, felicidade, evolução. Mas eu só falo para eles. Quando eu vou agir diante da minha família ou diante dos problemas que eu tenho na minha própria encarnação, que também é de provas e expiações, eu não coloco em prática aquilo que eu ensino. Então, ajudei a muitos, mas não ajudei a mim mesmo. Isso, claro, vai ser levado em consideração. E aqueles que foram ajudados, por gratidão, vão orar por mim, vão pedir a Deus que me auxilie. Mas, como somos livres para escolher nossos caminhos, e é a nossa semente, é a semente que nós plantamos que nós vamos colher, então podemos sofrer por não cumprirmos aquilo que já sabíamos. A quem muito foi dado, muito será exigido. Assim nos ensinou o Cristo. Bom, mais uma então. 906. Será passível de censura o homem que tem consciência do bem que faz
e o confessa a si mesmo? Desde que pode ter consciência do mal que pratica, deve tê-la igualmente do bem, a fim de saber se agiu bem ou mal. É pensando, pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus, e sobretudo na lei de justiça, amor e caridade, que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser censurado por reconhecer que triunfou dos maus pendores e que se sinta satisfeito, contanto que não se envaideça, porque então cairia em outra falta. É bem aquela situação de se sentir superior aos outros porque venceu uma prova. Quando nós conseguimos nos superar, vencendo uma prova e agindo de uma forma mais próxima do Evangelho, isso nos traz muita satisfação, muita alegria interior, na consciência tranquila de termos feito o melhor ao nosso alcance, mas não nos torna melhor do que ninguém. Então, depende muito da nossa postura. Se nós subirmos um degrau e olharmos as pessoas com superioridade, estaremos alimentando a vaidade e o orgulho, e isso nos será cobrado no futuro. Mas avaliar e reconhecer os nossos progressos, isso é positivo. Como diz Santo Agostinho, no final do dia, podemos verificar o que fizemos naquele dia, elencando as boas coisas e as coisas que não faríamos novamente, para que no dia seguinte tenhamos um início, né? O que precisamos combater em nós. Então, ter consciência de que estamos evoluindo não faz mal. O que faz mal é nos acharmos melhores por causa disso. Vamos parando por aqui. Na semana que vem, continuaremos a partir da questão 907, paixões. Vamos à prece? Amigo Jesus, mais uma vez, Senhor, vos agradecemos. Aos poucos vamos compreendendo melhor esse mundo que nos acolhe, os caminhos que precisamos trilhar, as vitórias que ainda precisamos ter sobre nós mesmos. Fortalece-nos, Senhor, nesse propósito, para que, confiantes da vossa presença, do vosso amor, tenhamos a vontade de transformar aquilo que se faz necessário. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.